Se você quer mitar na sexta rodada, assista esse vídeo completo que eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender. Para quem não me conhece, meu nome é Cauã e eu trabalho com treino esportivo há mais de 3 anos. Quem está acompanhando o canal aqui viu que a menor pontuação esse ano foi mais de 85 pontos. Vamos manter essa regularidade. Agora, sem enrolação, vamos começar aqui pelos atacantes. A minha primeira opção vai ser o Wesley do Internacional. Eu costumo sempre dizer, o Wesley é uma boa opção porque ele tem média base. Quando você olha para a média dele é mais de 6,55 e tem um confronto muito favorável. Eu sei que o Internacional está caindo um pouco, quase perdendo a Libertadores por 3-0, conseguiu empatar no segundo tempo, mas para mim o Wesley vale muito a pena, principalmente pelo confronto, tá bom? Então o Wesley vai ser a minha primeira opção para essa rodada, ok? A minha segunda opção vai ser o Caio Jorge do Cruzeiro. Eu sei que o Cruzeiro não vai jogar em casa, vai ser no estádio neutro, mas o Cruzeiro, na minha opinião, é favorito para esse jogo. Mas, Cauã, o Vasco empatou com o Flamengo, o Vasco vem jogando bem, mas o Cruzeiro tem boas peças, principalmente para Cartola. Quando você olha aqui para o Caio Jorge, nos últimos 4 jogos, são 6 pontos, são 18 pontos, são 11 pontos, então é um jogador que não fica dependente do gol e não fica dependente da assistência. Então, o Caio Jorge vai ser a minha segunda opção aqui no ataque, tá bom? A minha próxima opção vai ser o Estevão do Palmeiras. Eu sei que muita gente vai de Facundo Torres, aí fica muito pelo seu critério, mas eu quero diferenciar essa rodada. Eu tô sentindo que o Estevão vai imitar nessa rodada. E o Palmeiras tem um confronto muito favorável contra o Bahia. O Bahia, pelo menos no Brasileirão, não vive uma boa fase. E o Palmeiras é o líder do campeonato e para mim é muito favorito para esse jogo. E o Estevão custa apenas 10,96 cartoletes, tá bom? Então o Estevão vai ser a minha terceira opção aqui no ataque, ok? Aqui no meio campo vai ter bastante mudança. Eu sei que eu fui de Matheus Pereira no último vídeo, mas eu quero mudar pelo Alan Patrick. Cauã, por que você está fazendo essa alteração? Pelo fato de ser num campo neutro, eu não quero pesar tanta mão no Cruzeiro. Se fosse no Mineirão, eu iria com bastante jogadores do Cruzeiro. Mas o Alan Patrick, ele vive uma ótima fase. Ele é o cara do pênalti, ele é o cara da falta, ele é o cara da bola parada. Então o Alan Patrick vai ser unanimidade essa rodada e não pode ficar de fora do seu time, tá bom? Tem em média 5,97 e para mim o Internacional é muito favorito contra o Juventude, ok? A minha próxima opção aqui no meu campo, eu quero diferenciar essa rodada. Eu vou de Mateuzinho do Vitória. Se tem um cara que imita praticamente toda a rodada, esse cara é o Mateuzinho. O Mateuzinho tem 9,45 só de média. É um cara que rouba muita bola, é muito presente ofensivamente, às vezes dá uma assistência, às vezes faz um gol, então não pode ficar de fora do seu time. Caso você queira diferenciar, é uma ótima opção, tá bom? Então a minha segunda opção vai ser o Mateuzinho do Vitória, ok? A minha próxima opção aqui no meu campo, vamos dar uma olhadinha aqui, tem ótimas opções, tá bom? Vamos dar uma olhada. Tem o Matheus Pereira, mas por falta de cartões eu não vou poder ir com ele, ok? A minha próxima opção aqui no meu campo vai ser o Gabriel. É a mesma coisa, é um cara que tem média base. Então se ele fizer um gol ou dar uma assistência, ele vai me entregar mais de 10, 12 pontos e é um ótimo roubador de bola. Para mim, esse jogo do Santos contra o Bragantino é um jogo para ambas marcam e o Gabriel ali no meu campo vai roubar bastante bola, ok? Então os meus 3 meio campo ficou da seguinte maneira. Foi o Mateuzinho, Gabriel Bom Tempo e o Alan Patrick, ok? Vamos aqui para os laterais. Aqui na lateral não tem muito segredo. A minha primeira opção vai ser o Bernabei. Se tem um cara que é mito no Cartola há mais de 2 anos, esse cara é o Bernabei, tá bom? O cara tem média de 10,15 e quando você vem aqui na estatística dele, em 4 jogos são mais de 16 roubadas de bola, tá bom? Então não pode ficar de fora do seu time. Eu gosto sempre de dizer, jogos do Internacional contra o Juventude têm tendência a sair ambas marcam. Então toma um pouco de cuidado vocês pesarem a mão no Internacional defensivamente, tá bom? Pode acontecer que o Internacional pode golear de 4, 5, mas a tendência é sair o ambas marcam, ok? Eu gosto sempre de avisar isso a vocês. A minha próxima opção aqui no lateral vai ser ele, Piquerez do Palmeiras. Está um pouquinho caro e o Piquerez é o seguinte, ele não é um roubador de bola nato, mas ele é um cara muito ofensivo, então pode sobrar um golzinho ali, uma assistência e pelo fato de ser para mim o SG mais seguro da rodada, eu vou de Piquerez, tá bom? Mas tem ótimas opções aqui, o Escobar
É um roubador de bola nato, não precisa do SG. Então, se ele manter o SG a mais de 12, 13 pontos, e se ele não manter, ele pelo menos vai te entregar 7 a 8 pontos, tá bom? E o Escobar é muito mais barato. Eu vou ser muito sincero com vocês. Até o final da rodada, eu tô pensando em trocar o Piquerez pelo Escobar. Mas nesse exato momento, eu vou manter o Piquerez, ok? Vamos dar uma olhadinha aqui. Aqui no gol eu vou de Everton, ok? Eu quero fechar as melhores zagas para a rodada. E o Everton tá me surpreendendo muito essa rodada. Tá com uma média de 7,68. E quem acompanha ele há bastante tempo no Cartola sabe que ele é um cara de não fazer muita defesa difícil. Então ele dependia do SG. Já esse ano tá sendo diferente, ok? Custa apenas 10 cartoletas, então vai ser minha opção aqui no gol, ok? Aqui na zaga, eu queria muito o de Gustavo Gomes, mas pela minha falta de cartoletas, eu vou colocar alguns jogadores mais baratos. A minha primeira opção vai ser ele, Vitão do Internacional, ok? Custa 8 cartoletas, eu sei que negativou na última rodada, mas continua sendo uma boa opção. Quando você vê aqui na estatística dele, em 4 jogos, ele fez 9 roubadas de bola. Então, caso o Internacional mantenha o SG, ele vai me entregar uma ótima pontuação e ele é um cara que não fica dependente, lembrando, não fica dependente de SG, ok? Mesmo que negativou na última rodada, isso acaba acontecendo principalmente na parte defensiva, ok? A minha próxima opção aqui na zaga vai ser o Villalba do Cruzeiro, ok? Lembrando, eu sei que o Vasco tem o Verratti, o Vasco costuma fazer gols contra o Cruzeiro, mas pelo custo-benefício, custando apenas 6,42 cartoletas, eu vou de Villalba, ok? Fica muito pelo seu critério, tem boas opções defensivamente, tem o Zé Ivaldo que tá baratinho também, mas a minha opção aqui vai ser o Villalba, ok? Como vocês podem ver o time aqui, os principais jogadores são jogadores do Palmeiras, Internacional e Cruzeiro, ok? Infelizmente, por falta de cartoletas, eu vou ter que ir de Paiva. Mas a gente pode fazer uma seguinte substituição. Caso eu faça alguma alteração, eu vou gravar mais algum vídeo, eu posso substituir o Piquerez, que custa bem mais caro que o Escobar, e colocar um técnico melhor, tá bom? Mas lembrando, o histórico entre Botafogo e Fluminense, o Botafogo sai melhor. Só que o Botafogo vive uma péssima fase, e o Fluminense melhorou muito com a chegada do Renato Gaúcho. Então, por enquanto, lembrando, por enquanto, eu vou de Renato Paiva por falta de cartoletas. Caso você tenha mais cartoletas, você pode ir de Roger Machado, você pode ir de Abel Ferreira, fica muito pelo seu critério. Então, o time custando muito caro, 134 cartoletas, ficou da seguinte maneira: Caio Jorge, Estevam, Wesley, Mateuzinho, Gabriel Bom Tempo, Alan Patrick, Bernabé, Vitão, Villalba, Piquerez, Everton e Paiva, ok? Custando 134 cartoletas. Que time caro, meus amigos. O meu reserva de luxo vai ser o Guilherme. Se tem um cara que vem imitando, sem fazer gol, sem dar assistência, esse cara é o Guilherme. Se ele fizer um gol, é mais de 12, 13 pontos. E tá me entregando média base, tá bom? Mesmo que o Santos tá sem o Neymar, o Guilherme é o cara do Santos, ok? Então vai ser aqui o meu reserva de luxo. Aqui no gol eu vou de, vamos dar uma olhadinha aqui, eu vou de Antony do Internacional, ok? Aqui na lateral eu vou de Escobar, sem sombra de dúvidas, é um dos melhores laterais para essa rodada. Defensivamente eu vou de Zé Ivaldo, e aqui no meio campo eu posso ir de Felipe Anderson, ok? Eu sei que ele não vive uma grande fase, mas quando ele fizer um gol ele vai estourar no Cartola, tá bom? Aqui na parte de capitão fica muito pelo seu critério, tem ótimas opções. Tem o Caio Jorge, que é um diferencial para rodada, tem o Estevam também, que é uma ótima opção, tem o L, tem o Alan Patrick, só que a minha opção para essa rodada de capitão, vocês vão se surpreender, tá bom? Eu queria muito ir de Bernabé, mas eu acredito que o Internacional vai perder o SG pro Juventude, ok? Então, devido a isso, eu vou manter a segurança. Por enquanto, lembrando, por enquanto, eu vou de Alan Patrick de capitão, ok? Então, o time ficou da seguinte maneira: Caio Jorge, Estevam, Wesley, Mateuzinho, Alan Patrick, Gabriel Bom Tempo, Bernabé, Vitão, Villalba, Piquerez, Everton e Renato Paiva. Ativa o sininho porque eu vou postar o time 100% atualizado aqui para vocês. E quem tá acompanhando o canal tá vendo que a gente tá imitando praticamente toda a rodada. Então vamos manter a regularidade aqui no canal.
Tenho uma ótima notícia para vocês. Estou comprando um gravador, tá chegando muita coisa aqui pro canal, investi pesado e eu tô muito feliz com as visualizações, com os likes, com o comentário. Então já comenta aqui qual vai ser o seu time, quem vai ser seu capitão, qual foi sua última pontuação. Então vamos sempre interagindo aqui no canal. Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. Valeu, falou e fui!